O turismo rural permite o contato direto com a natureza e a agricultura, criando uma experiência que agrega conhecimentos ambientais, culturais e entretenimento. Encontramos na cidade de Piratininga, no interior de São Paulo, a Fazenda São João, que alia as práticas agrícolas com o turismo rural. Entre suas atividades estão a preservação de 2 nascentes, trilhas, educação ambiental e um ecomuseu, que resgata a história da produção cafeeira e seu papel no Brasil. Que tal saber mais sobre a experiência da Fazenda São João na difusão do turismo rural e da educação ambiental? O Ecoideias começa agora! Patrimônio histórico do Brasil, as grandes fazendas têm obtido reconhecimento na área da preservação ambiental e do turismo rural, como é o caso da Fazenda São João, localizada em Piratininga, no interior de São Paulo. Quem nos conta mais sobre essa história é o Guilherme. Guilherme, como que nasceu aqui a Fazenda São João? A Fazenda São João, ela foi adquirida pelo meu avô na década de 60, né? E desde então está na família. A nossa família foi a 4ª família, né, a gerenciar e ser proprietária aqui da Fazenda São João. E aqui vocês estão também agora fazendo um trabalho de resgate da história da fazenda, né? E também trabalhando no turismo rural. Como que fica isso, Guilherme? Justamente, a fazenda ela tem uma importância ambiental por estar inserida numa área de manancial aqui do Rio Batalha e tem toda uma importância histórica por ser uma fazenda que remonta, na realidade, ao início da colonização aqui do centro-oeste paulista, vamos dizer assim, né? E da região de Bauru e Piratininga. Então ela tem uma dupla importância que pode ser explorada com essa finalidade de turismo rural. Acho que hoje está todo mundo querendo saber um pouco sobre essa memória, sobre a constituição dessa cultura regional, e a gente vê isso como importante e estamos observando que tem também muitas pessoas que também veem isso, né, da mesma forma, interessadas em visitar locais como esse e tem tido um bom retorno. E estou vendo aqui, né, a sua camiseta do Museu do Café, e aqui existe o Museu do Café. Como que nasceu esse museu? O museu ele nasceu de uma proposta de vários profissionais já envolvidos aqui nas atividades da fazenda e na questão do turismo rural, que observaram todo esse potencial ambiental, histórico, né, da fazenda e a ideia foi tratar de temas relacionados à educação, à sustentabilidade e de resgate, né, da memória da região. E ele se encontra dentro de uma proposta um tanto diferente, né, Guilherme? Que é a proposta do Ecomuseu. Fala um pouco mais sobre isso. O Ecomuseu é um conceito novo de museu a céu aberto, cujo patrimônio, né, arquitetônico, material e imaterial e até mesmo as características ambientais da paisagem constituem um todo que seria a proposta aí desse conceito de museu, de ecomuseu. E além das atividades culturais aqui, como o museu, a parte do ecoturismo, existem ainda essas atividades tradicionais da fazenda, né, como plantação, colheita. Como que fica a gestão das diferentes atividades, Guilherme? É uma gestão complexa e até por isso a gente tem uma gestão compartilhada, né? Então as atividades de produção agrícola tem funcionários que cuidam disso e tem pessoas envolvidas mais diretamente com essa atividade. As propostas de adequação ambiental, recuperação de áreas ambientalmente protegidas, tem outro grupo que trabalha com reflorestamento. As atividades educacionais relacionadas ao museu, tem a equipe que fica mais diretamente envolvida. As questões culturais, artísticas, também tem um pessoal que fica mais envolvido e diretamente responsável. É claro que isso se dá de uma forma coletiva,
mas com diferentes responsáveis nessa gestão aí. A Darcy é agricultora e tem muito amor pelo campo. Dia a dia, para começar mesmo, primeiramente é na mangueira. Vou, tiro os leites, organizo, tem de organizar e volto para a horta. Aí eu começo a horta. Então, mas está no começo. Agora no começo é o quê? A rúcula, abóbora, tomatinho, vagem, brócolis. Está começando agora, de um tudo, né? Vai ter de um tudo. A horta tradicional, né, completamente diferente. A orgânica não tem cheiro. A gente se vê que a evolução dela é bem mais rápido. A adubagem aqui é a compostagem. Tudo à base da compostagem. O Rubens cresceu na fazenda e divide um pouco da sua história conosco. Conheço aqui já desde a idade de 8 anos, que estudei aqui o 3º ano primário, né? Meu trabalho é geral, né? Faço de tudo um pouco. Por exemplo, lido com o gado do campo, a vaca criada para corte, a vaca leiteira, cerca, né? E depois disso a conservação de encanamento, de água, bomba d'água, essas coisas. O povo vive né, do agricultor. Eu diria que eles seriam os mais importantes na vida atual, né? Na vida de todos, né? E agora, o Guilherme nos mostra como o café era processado no final do século XIX e início do século XX no interior paulista. Secava-se no terreirão e no secador, através daquela vagoneta, né, um trenzinho, descia até essa estrutura que é a tulha, e na tulha tem esse maquinário que é, vamos dizer assim, a menina dos olhos aqui do Museu do Café. É um maquinário aí que remonta ao início do século passado. E é interessante porque a tecnologia é bem avançada, né, para a época. Então isso aqui são elevadores de café. Então ele botava o café, ele era elevado, caía no primeiro módulo, que era um separador de pedras e impurezas, galhos, folhas. Num segundo módulo ele era descascado, o café. A semente ia para o terceiro módulo e a casca já era eliminada para fora da tulha ali, no ambiente externo. E o terceiro módulo, ele é o coração aí desse maquinário, e tecnologia provavelmente italiana aqui na fazenda. É um conjunto de 13 peneiras que separava então por tamanho de grão. E num segundo momento, a seleção feita através de ventilação por densidade e peso, né? Então, através do tamanho e pelo peso, eram selecionadas 13 tipos de qualidades diferentes de grãos de café. Uma vez ensacado, ia para o último quarto ali da tulha, era pesado por 60 quilos. Lá, algumas qualidades eram separadas em saquinhos e o administrador ia para Santos vender as diferentes 13 qualidades que esse maquinário então conseguia selecionar. No próximo bloco, a gente confere a preservação ambiental e a recuperação ecológica no ambiente rural. O Ecoideias volta já! O Marcelo é geógrafo e nos explica a formação geológica na área da Fazenda São João e também como a ocupação humana tem transformado essa região. Marcelo, eu gostaria que você nos contasse a história geológica daqui da área onde está situada a Fazenda São João. A Fazenda São João está situada, né, no final aqui da Serra da Jacutinga. É uma serra formada de arenito. Então, o tipo do nosso solo, que é o oriundo das rochas, é um solo arenoso. Ele não é um barro argiloso que transforma naquela lama sólida, né, quando molha. Esse não, a água ela penetra com mais facilidade ao solo, alcançando o lençol freático e posteriormente o aquífero com mais facilidade. Então, ele tem uma grande importância ambiental
no contexto de que a água que cai aqui, ela entra com mais facilidade no lençol freático, abastece com mais facilidade. E por ser um solo arenoso, também é uma grande importância manter a vegetação, por conta do processo de lavagem da terra por conta da água da chuva. Então, você manter a mata ciliar, como você viu, você manter a serra, como você viu, vegetada, você segura esse sedimento para que ele não caia no rio e acaba assoreando o rio. Hoje é um momento aqui na Fazenda São João de recuperação das áreas degradadas, uma transição ecológica. Eu gostaria que você nos contasse a história da ocupação humana aqui nesse ambiente. No processo de ocupação e transformação desse espaço, porque o que aconteceu aqui foi uma transformação feita pelo homem. Por quê? Primeiro vieram os bugreiros, que vieram aqui expulsar os índios e derrubar as matas. Porque uma fazenda, ela tinha um valor comercial maior se ela já está com a área formada. A área formada significa estar sem ocupação humana e sem ocupação da vegetação, por ser área útil. E nesse processo todo os índios foram, de certa forma, exterminados e expulsos cada vez mais para o oeste do Brasil. E, consequentemente, a vegetação foi sendo eliminada nesse processo para vender. E muita batalha aconteceu nessa região também, tanto que dá nome ao rio aqui, da microbacia, que é o Rio Batalha. E essas serras aqui também, elas serviam de refúgio para essa comunidade indígena que ia se refugiar e depois ia batalhar, refugiar e batalhar. E aí se vendia as fazendas, que aí vieram as famílias de imigrantes comprar as terras com preço mais alto do que uma área vegetada. Aí entra todo o processo de grilagem da terra, de ocupação de uma terra, de um Brasil que não estava ocupado. Era uma marcha, né, uma marcha para o oeste, para conhecer o Brasil e ocupar, né, na verdade, essa região como uma fronteira. Então, da mesma forma que a cidade de Piratininga, ela ficou um tempo sendo a boca do sertão, sendo o último ponto da linha de trem, esse processo se dá nas cidades rumo ao oeste, como hoje, por exemplo, estamos no bioma amazônico, sendo a nova fronteira agrícola do Brasil. E esse processo de recuperação de uma área que foi degradada durante séculos, como se dá, né? Como que recuperar essa área que foi tão sofrida? Hoje você tem a ocupação regional aqui por outras monoculturas também, como eucalipto, cana-de-açúcar e gado de corte. Então, como fazer com que uma fazenda, uma propriedade rural, ela coloque a vegetação no lugar, né? Recupera completamente a sua vegetação? Isso fica inviável, né? Por conta da economia, do contexto, né, econômico. Mas as áreas de preservação, áreas de morros, que mesmo não sendo mais área de preservação permanente, ela continua, né, dentro da fazenda, e isso já vem ocorrendo num processo a longo tempo, desde quando a família assumiu, de preservar as áreas de mata, né, porque até então era uma área de topo de morro, proibida a ocupação, né, e o cultivo de agricultura. Hoje em dia não, com o novo Código Florestal essas áreas elas podem ser, né, desmatadas e acontecer atividades econômicas. Porém, a gente sabe que ela tem uma grande importância ambiental para a fazenda. E o nosso propósito hoje é tornar a fazenda sustentável nesse modo, né, uma propriedade rural sustentável. O Museu do Café, a preservação ambiental, a horta orgânica, tudo isso envolve esse processo. É o Danilo quem nos explica como se dá a preservação ambiental no ambiente da fazenda. Danilo, aqui na Fazenda São João vocês estão buscando recuperar a floresta nativa, né? Como que está se dando isso? Então, aqui na fazenda, além da área de reserva nativa que temos aqui, de Mata Atlântica, a gente está com alguns projetos de recuperação de nascentes e o entorno de mata ciliar também, instalação de alguns corredores ecológicos para ligar, né, a parte do fragmento, partes isoladas, e contribuir para essa região aqui que é muito importante, que a gente sabe que é uma região de abastecimento, né, do Rio Batalha, do entorno de Bauru. E aqui vocês ultrapassaram o número de reserva da propriedade, né, para mata nativa? Sim, já estamos com mais de 20%, que seria o obrigatório por legislação, né? E estão com 28%, né? 28%. E a ideia é aumentar ainda com projetos dos corredores ecológicos. E a gente vê isso como não um desperdício da terra, da propriedade, mas vê isso como um potencial a longo prazo, né? Porque você favorece toda a biodiversidade do entorno, a questão de reabastecimento hídrico,
E também a gente sabe que aumentando a diversidade do local, a produção, que é uma outra vertente aqui da fazenda também, a produção orgânica, ela acaba sendo beneficiada por isso também. Então, quanto maior a biodiversidade da região, você tem um resultado disso na sua produção depois. E aqui vocês fizeram a transição, né, da agricultura tradicional para a orgânica. Como que se deu esse processo? Ultimamente tem sido uma área de pecuária, né? Então era uma pastagem, já não, o solo ele não tinha uma condição agricultável, né? Uma condição ideal para cultivar hortaliças, né? Que é o foco do projeto. Então foi uma experiência muito interessante, com adubação verde. Você primeiro ocupa aquela área de novo com outras plantas, vão subsidiar as futuras, né? Você aduba de fato, sem precisar usar qualquer tipo de insumo químico, qualquer tipo de herbicida, e você realmente transforma aquele solo, você prepara ele da forma mais natural possível e para implementar os orgânicos, né? E agora a gente tá começando ainda. E Danilo, como que fica a situação dos animais nativos aqui da região convivendo com o ambiente da fazenda? Então, pela reserva ela ter um tamanho considerável, assim, é um hábitat interessante para eles habitarem aqui e não entrar em conflito com o resto da fazenda. Não tem problemas em relação, não há conflito das espécies nativas e a produção. Eventualmente, na produção orgânica vai acontecer um inseto, alguma coisa, mas isso tudo é natural, é esperado isso. Estranho seria se não tivesse nada, né? Então é um sinal de que as coisas aqui realmente estão boas, né, no fragmento aqui da propriedade da reserva legal. No próximo bloco, a gente confere a importância de se preservar os recursos hídricos no ambiente rural. O Ecoideias volta já! A Fazenda São João abriga as nascentes de 2 diferentes córregos. É o André que nos conta como lidar com a água de maneira a preservar os recursos hídricos. André, eu gostaria que você nos explicasse em qual bioma a gente está inserido aqui na Fazenda São João. Bom, aqui na Fazenda São João e aos redores, a gente está dentro de um local, um ecossistema que está dentro de um domínio da Mata Atlântica, que é um bioma realmente. Ao contrário do que todo mundo pensa quando fala Mata Atlântica, remete àquela mata de encosta, que tem a umidade do oceano e todo ano ela é exuberante e verde. Aqui, ela também se encontra no domínio chamado Mata Atlântica, mas a vegetação é um pouco diferente do que uma vegetação de encosta. Que nós temos a vegetação que chama floresta estacional semidecidual. Ou seja, parte do ano, numa estação do ano, as plantas acabam perdendo sua folha. Então elas não são sempre verdes e exuberantes como a Mata Atlântica do litoral. E quais são as características principais da floresta aqui? Bom, aqui, ao contrário de Bauru, que encontra numa região de cerrado e transição, na região de Piratininga, em torno da fazenda, nós temos apenas o domínio da Mata Atlântica, que é essa floresta estacional semidecidual que eu citei. Então aqui a gente vai ter árvores de um porte muito maior, vamos ter figueiras, vamos ter angicos, vamos ter algumas espécies de ipê que atingem o porte mais alto. Além disso, a gente tem uma ciclagem de nutrientes aqui um pouco maior e, ao contrário do cerrado, as cascas e o suber são totalmente lisos. E aqui no estado de São Paulo estamos atravessando uma crise hídrica, né? Só que, no entanto, nós aqui estamos privilegiados de estar de frente de uma nascente, né? Eu gostaria que você me explicasse qual nascente é essa e qual a importância dela aqui para a região. Exatamente, a gente se considera privilegiado justamente porque um dos motivos desse córrego estar aqui, a nascente, produzir esse volume de água, foi a mata ciliar do entorno que foi preservada. Né? Hoje em dia a gente faz alguns enriquecimentos ainda com espécies como o palmito jussara, que a gente introduziu alguns plantios, e justamente essa mata em volta faz com que proteja o rio de possíveis erosões e assoreamentos. Tá? Esse córrego é o Córrego São João e, segundo alguns dados, foi um dos únicos na crise hídrica que continuou mandando água para o rio Batalha.
que é um córrego que... O Rio Batalha é o que abastece Bauru Isso, região. abastece Bauru região. Ele nasce em Piratininga, o córrego São João, e vai desembocar no Batalha, que vai fornecer a maior parte da água para a cidade de Bauru. Então, foi essencial esse córrego nesse momento. André, qual a importância de se manter a nascente preservada, né, e o seu entorno com as matas ciliares e tudo mais? Bom, como eu disse, hoje em dia surgiu uma nova vertente dentro da ecologia, que são os serviços ecossistêmicos. Então, quando você preserva uma área, um remanescente florestal ao redor de nascentes ou remanescentes em áreas de reserva legal, você tem ali a manutenção da biodiversidade local e você mantém essa homeostase, que é dinâmica. Então, preservando essa mata, eu garanto que o fluxo de água seja o ano todo contínuo, variando apenas com a sazonalidade das chuvas. Ou seja, raramente vou ter ele seco completamente, por conta de que eu não estou expondo o meu curso d'água a qualquer processo que pode gerar a seca dele. Em relação à contaminação de cursos d'água, né, algumas fazendas utilizam produtos que acabam por contaminar as nascentes. Qual seria a sua dica, né, para dar para as pessoas que trabalham diretamente com nascente, que tem em sua propriedade um curso d'água, para não contaminar esse curso? Bom, a nossa dica maior de todas seria se transferir, começar o processo de transição para uma produção orgânica, sem o utilizo de insumos químicos e fertilizantes, até mesmo agrotóxicos. Porque existe uma venda muito grande desses produtos e sabe-se muito pouco em relação à pesquisa e os efeitos futuros desses produtos no ambiente. Então, existem estudos a curto prazo que justificam a utilização de alguns produtos, etc., mas a longo prazo não se tem um estudo sobre isso. Então, o ideal seria começar o processo, nem que seja lento, para a produção orgânica. Ah, mas eu necessito do insumo químico ou necessito desse fertilizante ou desse agrotóxico, a diminuição dele já ajuda muito. Além disso, a plantação. A gente tem que respeitar um limite mínimo de preservação em volta de um córrego e o ideal é que todos se enquadrem nessa legislação para evitar, além da possível seca do córrego, com que uma plantação seja muito próxima a ponto de, além de prejudicar a água, começar pelo vento ou outros processos naturais a contaminar essa nascente ou esse córrego. E com esta dica, o Ecoideias fica por aqui. E para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site www.tv.unesp.br/ecoideias. E você também pode curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/ecoideias TV Unesp. Até o nosso próximo programa!